dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E todos os filmes do Neuroin são indicações de vocês, menos esse aqui, que é indicação minha. É um filme que eu amei e que na minha cabeça nem era tão terror assim, até eu assistir ontem de noite. E eu tenho que ficar vendo TikTok de madrugada, porque toda vez que eu fechava o olho eu lembrava de alguma cena desse filme e da trilha sonora que me assusta bastante. Hoje nós vamos falar sobre um filme chamado Aniquilação, que é um filme do mesmo diretor do filme Ex Machina, que se vocês já assistiram, vocês sabem que esse filme é incrível. E ele tem o potencial para ser um alien da vida, um predador, um ícone, um clássico da ficção científica de terror. Porém, problemas burocráticos acabaram com a graça desse filme. Por quê? Primeiro que ele foi testado numa sala de cinema e as pessoas não gostaram muito. Segundo, um dos financiadores da Paramount, que financia muito filme assim, grande da empresa, os financiadores que dão muito dinheiro pro filme, eles ganham o título de produtor executivo. Então ele é produtor executivo de um monte de filme, tipo Top Gun e tal. Ele achou que esse filme seria muito complicado, muito intelectual para as pessoas quererem assistir. E ele queria mudar duas coisas. O final, pro final ser mais otimista, e que a protagonista, vivida pela Natalie Portman, fosse mais simpática. O diretor não quis nenhuma dessas coisas. Em retaliação à decisão do diretor, eles fizeram um acordo com a Netflix, que o filme só foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá no cinema por 15 dias, e no resto do mundo, direto no streaming. E a Netflix não fez nenhuma divulgação, e o filme foi praticamente esquecido. E assim, isso numa questão pessoal minha. O fato do filme ser todo protagonizado por mulheres, eu acho que também deixou esse produtor executivo meio queimado. E as mulheres não são simpáticas, amistosas ou gostáveis. Todas essas mulheres do filme, elas não têm muitas características que fazem elas serem simpáticas para as pessoas. E isso ele não gostou muito. Mas o filme é sensacional. Eu tô fazendo esse vídeo porque o mundo precisa conhecer esse filme. E esse é um daqueles filmes que é muito legal você ir assistir sem saber nada. Então, se você não conhece Aniquilação e você gosta de ter filmes numa primeira experiência, eu recomendo que você assista o filme e volte aqui. Esse é um daqueles filmes que você assiste duas vezes e você tem duas experiências diferentes. A primeira vez você não sabe nada, você fica tipo... Uau! E a segunda vez você vê todos os detalhes que o diretor colocou antes dos acontecimentos que já explicam mais ou menos toda a história do filme. Então é legal. Vê agora, assiste, me assiste, assiste novo, ou se você não liga pra spoiler, me assiste, daí assiste o filme, mas de qualquer maneira assistam. Eu fui ver na Netflix se esse filme estava disponível ainda pra assistir e apareceu isso aqui. Eu tenho plano com anúncios da Netflix. Então, se você tem um plano sem anúncios, conta nos comentários se o filme está disponível para quem não tem anúncios. Nossa, não basta, né? A gente tem que ficar procurando 200 streaming para assistir um negócio e agora tem filmes que você só consegue ver no plano sem anúncios. É uma vitória em cima da outra para pirataria. O filme começa com a Lina, a protagonista, vivida pela Natalie Portman, em uma instalação militar sendo interrogada por profissionais da ciência. E ela não tem muita ideia do que está acontecendo. Eles fazem várias perguntas e ela tá bem confusa em relação a tudo. Daí o filme volta pro começo, que esse é meio que o final do filme, ele volta pro começo. Natalie Portman é uma bióloga que está ensinando sobre multiplicação de células na universidade. Ela tá contando que tudo começa com uma célula e elas vão se multiplicando e multiplicando e multiplicando desde o começo da origem da humanidade. Mais especificamente as células cancerígenas. Ela é especializada nisso. E ela mostra como as células cancerígenas são células que não quiseram morrer. Elas quiseram continuar vivas e se multiplicarem de maneira errada. E ela tá dando aula para um grupo de estudantes de medicina e ela fala, meus queridos estudantes de medicina, isso é um BO que vocês têm que resolver. Resolve. Ela sai da aula e encontra um colega de trabalho dela, chamando ela para um churrasco com a esposa dele e com outras pessoas. Ela trata ele super mal. Você fica, nossa, por que tratar ele mal assim? Fala, não, eu tenho que pintar meu quarto. Não quero ficar aqui, não. Daí fala, mas ele sumiu faz um ano. Você tem que parar de ficar sofrendo por ele. Ele é o marido dela, vivido pelo Oscar Isaac. Lindo, perfeito, maravilhoso. E pelas fotos do porta-retrato, a gente sabe que ele é um militar e que ela era militar também. E ela realmente está pintando o quarto à noite. Quando ela está faceira pintando de verde escuro a casa dela, quem chega? Marido. Marido chega, super estranho, super desconfortável, e ela chega, abraça ele bem apertado, dá um beijo nele, ele tá completamente catatônico. Ela pergunta onde é que você estava, o que aconteceu? Ele fala, não tenho a menor ideia, nem pista. Ela, mas você precisa me dizer alguma coisa, o que estava acontecendo? Ele, não sei. Ela fala, mas
mas como que você some por quase 2 anos e você não sabe nada? Ele fala, é porque não importa. Nessa hora ela senta na frente dele, pega na mão dele e a gente vê o reflexo dos dois através do copo. E a mão dos dois, ela tá toda por causa da refração da água. E isso já é uma das pistas sobre o filme que a gente vai saber mais pra frente. Ele vai ter vários elementos da gravação que vão remeter ao futuro. E a gente só descobre depois que assiste a segunda vez. Por isso que eu falei que é legal ver 2 vezes esse filme. Ela pega na mão dele, ele olha pra ela, ele já não tá bem, ele fala, eu não tô me sentindo bem. Ele bebe água, quando ele deixa o copo tá todo cheio de sangue, assim. E ele começa a vomitar sangue. E ela chama a ambulância, só que antes de chegar no hospital, a ambulância é interceptada pelo exército, onde eles pegam o Oscar Isaac de novo, todo fudido, todo ferrado, e eles sedam a Lina e ela acorda nessa facilidade. Eles chamam de área X. Ela acorda em posição fetal, toda desorientada, e quem fala com ela é uma psicóloga. Essa psicóloga explica que ela não vai poder sair de lá tão cedo, porque ela teve contato com o marido, pergunta se o marido já contou por que ele desapareceu, a missão que ele teve, e ela fala que não, ela não sabe de nada, não tem a menor ideia do que tá acontecendo. E daí ela conta a verdade pra Lina, que o marido dela tá com falência múltipla de órgãos, leva ela pra fora da instalação do exército e tem uma redoma de um negócio super legal, que é como se fosse uma mancha de óleo que vai subindo, tipo, a mancha de óleo cai, né? Essa vai subindo ao contrário. E eles não sabem o que é. Eles falam, pode ser um apocalipse, pode ser uma invasão alienígena, pode ser qualquer coisa. A gente não sabe, porque todo mundo que entra lá não volta. Começou com um farol e eles chamam de shimmer. O shimmer foi aumentando e na velocidade que ele está aumentando, ele vai meio que destruir o planeta Terra inteiro, porque ele está crescendo. E eles não sabem mais o que fazer. Eles estão há 3 anos tentando parar, descobrir o que está acontecendo lá dentro e não estão conseguindo. Eles já estão assim no nível de acima do desespero. Depois que ela descobre todas essas informações sobre o Shimmer, a gente tem um flashback dela com o marido para que eu e você vejamos como deve ser legal casar com o Oscar Isaac. Deve ser muito, muito legal ter ele como marido mesmo. A relação deles é bem legal. É uma coisa que eu gostaria pra minha vida, ser esposa do Oscar Isaac. E volta pra ela olhando pro Shimmer de noite na instalação militar e ela faz amizade com outras meninas que estão lá. Meninas não, mulheres, né? Ela faz amizade com uma paramédica, uma cientista e uma física. Elas, junto com a psicóloga, vão entrar no Shimmer. E daí ela fala, nossa, mas uma equipe só de mulheres? Ela fala, não, uma equipe só de cientistas. Normalmente eles levam soldados. E ela decide ir junto, porque ela fala que ela tem uma dívida com o marido. A gente já vai saber mais sobre essa dívida. E que ela é bióloga, especializada em multiplicação celular, e vai ser perfeito pro negócio. E, inclusive, a gente, com mais um filme, a gente consegue mais uma playlist nova chamada Professores Universitários Salvando a Humanidade da Extinção, porque tem um monte de filme, inclusive A Chegada, tem a nossa padroeira, Santa Luísa. Porque eu consigo lembrar vários filmes que o professor está explicando alguma coisa importante para o filme na sala de aula e de repente aparece alguém secreto falando, você precisa vir conosco. E daí é um ET, é um robô gigante, é um Godzilla, é um buraco que tá saindo fogo e tá sendo monstro. Sempre é um professor universitário que está dando uma aula que tem a ver com o filme e ele é chamado às pressas, sem poder explicar nada. Se você lembrar de mais filmes que tem isso, me conta nos comentários pra gente poder fechar essa playlist, vai ser uma playlist divertida. Mas ela decide ir, explica pra psicóloga que ela vai, e vai, porque ela deve pro marido. Todas elas se unem, 6 dias depois elas chegam na porta do Shimmer. Elas são numa vibe meio caça-fantasma, sabe? Eu acho que pela configuração, assim, tem a mochila, uma coisa meio caça-fantasmas. Elas entram e imediatamente depois a Lina tem o primeiro pesadelo dela, que é ela fazendo sexos com aquele professor do começo do filme. Daí você pensa, será que é um sonho? Será que é uma lembrança? Porque ela odeia ele. Quando ela acorda, ela não lembra como ela montou a barraquinha, ela não lembra como ela já está deitada com outra roupa. Ela não lembra de nada. Quando ela sai da barraca, ela pergunta para as outras pessoas, falando, eu tô meio confusa. Daí ela fala, entra na fila, porque tá todo mundo confuso. A gente também não sabe como é que montou essa barraca pelas nossas comidas. A gente já tá aqui faz uns 4 dias, mas a gente não sabe por quê. A gente não sabe o que tá acontecendo. Ela, massa, massa, massa. Então a gente não sabe de nada. Ela fala, não. A bússola também não tá funcionando. A gente não tem ideia onde está. E o universo dentro do Shimmer, ele é tão colorido, porque o filme, antes do Shimmer, ele é dessaturado, sabe? Ele tem pouco contraste pra evoluir ainda mais dentro do Shimmer, onde é tudo muito bem saturado, é tudo colorido, é tudo muito vivo, sabe? É bonito, parece que você tá num conto de fadas, só que é um filme de terror. E coisas assustadoras acontecem lá dentro. E uma coisa que eu acho que é proposital no filme é que todo
todo mundo que entra no Shimmer tá meio no foda-se, assim. Enquanto em outros filmes, quando eles adentram lugares desconhecidos, eles estão de luva, de proteção, de oxigênio. Esses não. Eles estão botando o dedo em tudo, botando a mão, passando negócio, pegando a amostra com o dedo, assim. Eu acho que como eles estão nisso há 3 anos e eles sabem que se eles não resolverem meio que todo mundo vai morrer, eles já estão no foda-se. Eles passam por uma ponte toda florida, tão bonita. E a Lina fica confusa. Ela fala, como que esse monte de flor diferente vem de uma mesma planta? Porque você vê vários tipos de flores, mas elas estão no mesmo caule. E daí elas começam a conversar sobre como aquela planta, do nascimento até o crescimento dela, ela sofreu várias mutações. Então, cada flor que nasce nova, ela nasce diferente, porque ela está modificada. A psicóloga fala, então ela está com uma patologia, tipo, a planta está doente. Ela fala, olha, se eu visse alguém no hospital com alguma coisa parecida com essas flores, eu não ia chamar de patologia, porque é bonito, porque é legal. Lá é meio que um pântano, então elas se dividem para pegar amostras de tudo. Uma delas encontra um barracão com barcos, ela faz tipo, a gente tem método de transporte. E a outra é pega por um grande crocodilo, gigantesco crocodilo, ele só puxa ela para trás. Eles conseguem salvar ela, mas o crocodilo aparece, é um crocodilo albino. A Lina consegue matar esse crocodilo e elas veem que dentro da arcada dentária dele são dentes de tubarão. Então é um crocodilo albino com dentes de tubarão e ele tem múltiplas arcadas dentárias, assim. Tão legal. Esse crocodilo tem a mesma estrutura genética que as flores. Isso é estranho, porque ele é um crocodilo e aquilo são flores. O que deixa elas profundamente confusas, mas elas já estão literalmente no inferno. O que a gente vai fazer? Elas seguem. Elas se dividem em 2 barquinhos e no barquinho a gente descobre todas elas meio que estão sem propósito de vida, assim. A cientista tá lá porque a filha dela morreu de leucemia e ela não tem por que viver. A paramédica é viciada em drogas e ela tá muito pouco tempo sóbria. E ela tá meio mal, ela tem meio abstinência, por isso que ela veio pra cá. E a física, ela é depressiva. E ela usa blusas longas porque ela se cortava muito antes. Ela tem várias marcas de corte. Elas não sabem o BO da psicóloga e da Lina ainda, mas a gente já vai saber em breve. Então todo mundo que tá lá tá meio sem... se morrer, morreu, assim, sabe? Elas descem do barquinho e passam e entram meio que num ginásio. No ginásio tem uma formação de fungos tão legal, tão bonita, toda colorida. Quando elas entram dentro do ginásio, elas veem que lá foi o lugar onde os outros soldados estavam acampados. Então tem um quadro com a ordem da vigia, porque sempre tinha alguém cuidando. Tem meio que um mapa do ginásio e tem um cartão de memória dizendo para os próximos que vierem. Eles colocam um cartão de memória na câmera e vêm os soldados, incluindo o marido da Lina, completamente transtornados. Você vê a loucura no olhar deles, assim, e eles estão com uma faca e eles abrem a barriga de um soldado e o intestino dele virou uma cobra que está se movendo dentro do corpo dele. Gente, todas as mortes nesse filme são super criativas. Eu adoro as mortes nesse filme. E elas ficam completamente com o cu na mão, né? Se um dia o cu delas não estava na mão, naquele momento entrou. Todo mundo fica tipo, como assim ele tem uma gravação que ele abre a barriga e a barriga tá mexendo como cobra? Tanto que ele coloca a mão dentro da barriga e, tipo, a cobra começa a passar em volta da mão dele. Tão legal. Eles descem no ginásio, na piscina, e tem um corpo que ele tá completamente dilacerado e ele tá dominado pelos fungos, que também é outra cena ótima. E o corpo, ele tem uma tatuagem de uma cobra se comendo. E aquela tatuagem, ela, com o decorrer do filme, ela vai sendo colocada no braço da Lina. Porque tudo naquele ambiente meio que se mistura. Eu já vou explicar mais sobre essa parte. Lina consegue dormir por tipo meia hora, e nessa meia hora que ela dorme, ela tem mais um sonho lembrança, que é o dia que o marido dela foi pra missão, que ele nunca mais voltou. E ele tá estranho, ele tá distante e ele não quer beijar ela. Ele não quer relar nela. Ele fala, eu vou ter que ir um dia antes, tá bom? Então ela fala, tá, mas por que você não quer ficar aqui? Daí ela tenta beijar ele não tenta beijar ela. Ela pega na mão dele e solta. E ele fala, eu só queria dizer que eu realmente te amo, tá? E ele vai e ele nunca mais volta. Então a gente tem a segunda pista de por que ela está nesse lugar, porque ela deve pro marido. Tem uma dívida de honra com ele pra salvar ele do que seja lá o que for que esteja acontecendo. Como ela teve mais um pesadelo, ela desiste de dormir e vai aonde a psicóloga tá fazendo vigia. E as duas começam a conversar. E ela pergunta, por que meu marido veio numa missão suicida? E ela explica, ele não veio numa missão suicida, ele veio numa missão de autodestruição. Porque poucas pessoas cometem suicídio, mas muitas pessoas se autodestroem todos os dias. As pessoas fumam sabendo que faz mal, as pessoas bebem sabendo que faz mal, as pessoas constantemente estão se autodestruindo. Então não é uma coisa tão
absurda. Nós mesmos aqui estamos numa missão de autodestruição porque a gente sabe que talvez a gente não volte. E ela fica, Nessa hora ela escuta o som de um urso. Fica cabreiríssima com o urso. Todo mundo tá assustado, tá tudo escuro. O urso pega a cientista e leva ela pelo pescoço, assim, e desaparece com ela, o que deixa todo mundo apavorado. Já não tá... É bom que os níveis de apavoro desse filme, eles se duplicam a cada 5 minutos. Você fica tipo, florzinha mutante. Crocodilo com arcada dentária de tubarão. Um urso. A gente já vai... Esse urso, ele é foda. Eu gosto desse urso. Depois do ataque do urso, que eles perdem a cientista, a psicóloga segue firmíssima no plano dela de chegar no farol. A paramédica e a física querem voltar. Porque, porra, né? Porra. A Lina, ela quer ver o que tem no farol e ela decide mentir para as duas, falando que é muito mais perto você voltar para a base militar pela costa da praia do que voltar do caminho, já que elas demoraram 6 dias para voltar. Só que isso era mentira. Ela mentiu para as duas para conseguir fazer que todo mundo seguisse a viagem. E daí, no interrogatório dela, a gente descobre que a psicóloga estava com um câncer terminal. Por isso que ela queria seguir até o farol, porque ela tinha uma impressão de que talvez, se ela fosse até o farol, ela ia encontrar alguma coisa que curasse o câncer dela. Então, agora já tem a dívida de morte de cada uma delas, né? A psicóloga tá morrendo, a física tá é depressiva, a paramédica é viciada e a cientista perdeu a filha. A cientista já foi embora com o urso. Ela convence as outras duas e elas seguem a viagem delas e elas veem um pé da cientista e falam, olha, talvez ela esteja viva. A Lena vai sozinha ver se ela tá morta, e ela realmente está bastante morta. Nesse momento ela vê 2 cervos pulando, só que eles não são 2 cervos, é um cervo modificado DNA e uma cópia dele não completamente exata, assim, pulando. Tão bonito. Ela fala, realmente, ela tá bem morta, vamos embora. Elas seguem e elas vão num vilarejo. Segundo a psicóloga, esse vilarejo foi evacuado há 2 anos atrás, só que pelo visto ele não foi totalmente evacuado. Porque quando elas chegam lá, primeiro que elas sentam, assim, meio que no jardim, e tem várias esculturas de pessoas tão bonitas. E daí a física começa a olhar para essas pessoas e ela fala, essas esculturas parecem muito com pessoas, mas bastante mesmo. E daí ela meio que mata a charada. Ela fala que o Shimmer, ele é mais do que o escudo. Ele também é um espelho que reflete tudo e rebate tudo, inclusive luz, som e DNA. Então, as pessoas que estão lá dentro não conseguem se contactar com as de fora, porque o som não sai do Shimmer, a luz reflete lá dentro, e tudo que entra lá dentro tem o seu DNA misturado e modificado. Tão legal isso me faz tão feliz. E aquelas esculturas são pessoas que viraram plantas, porque se você olhar a configuração do DNA delas, é o mesmo DNA humano misturado com plantas. Tão criativo, gente. Tão legal. Eles entram na casa e a casa é uma cópia exata da casa da Lina. Isso quer dizer que, além de refletir luz, som e DNA, eles também conseguem absorver as ideias, porque provavelmente eles pegaram a ideia da casa do marido da Lina. Eles entram na casa pra dormir mais um dia, pra ficar lá acampado e tal. Com essa teoria da física, elas meio que entenderam que elas estão fodidas, né? Porque se elas estão lá dentro há dias, o DNA delas tá todo cagado mesmo. A Lina pega uma gota de sangue dela e vê que realmente as células estranhas estão se multiplicando dentro delas. Quer dizer que nenhuma delas tá pura mais. Elas vão dormir e a paramédica meio que entra em surto, porque ela vê um colar que a Lina tem e ela vê a foto do marido e descobre que a Lina mentiu pra todo mundo, porque ela não contou que o marido dela era o último soldado que tava lá. E como ela já está vendo as digitais dela mexerem na mão, ela meio que tá meio surtada, assim, né? Ela desmaia todas as outras meninas, amarra elas e começa a gritar. Ela, olha, uma das teorias que a gente tem é que todo mundo enlouqueceu e se matou. Lina, a gente não viu o urso que atacou a cientista. Você pode ter matado ela. Ou eu estou completamente maluca e eu vou acabar matando todos vocês. Porque eu olho pra minha mão e minhas digitais estão mexendo. E ela começa a chorar loucamente, assim. E as 3 estão amarradas e amordaçadas. E elas tentam explicar alguma coisa, mas elas estão amordaçadas. E daí tem a cena mais foda do filme. Como eu amo essa cena. Porque é muito criativa. Todas as mortes desse filme são muito criativas. Ela escuta a cientista gritando, socorro, me ajuda. E ela vai atrás
da cientista, a paramédica, só que ela é atacada por um urso. Porque quando o urso estava matando ela, a voz dos gritos de socorro se misturou com o DNA dele e meio que registrou esse pedaço. Então, quando o urso, que já está completamente geneticamente modificado, faz um som, ele faz o som do grito de socorro dela. É muito legal isso. E daí o urso chega bem pertinho delas, amarradas, e ele abre a boca e faz... Ai, eu gosto tanto dessa cena. Ela é tão boa. E elas são tipo assim, não vamos se mexer, porque talvez dê boa. E ele vai embora. E ele tá chegando cada vez mais perto de todo mundo. Todo mundo tá muito apavorado. Mas daí a paramédica chega e começa a atirar nele. E ele vai em cima da paramédica, que é rasgada. Esse filme é bem gráfico, tá? Só tô avisando. Eu sei que estamos no Neuroim, mas assim, eles têm umas cenas bem, bem gráficas. Ele termina de matar a paramédica. E nesse momento, elas conseguem se desamordaçar e daí conseguem matar o urso, que morre, e os últimos sons dele são os gritos de socorro da cientista. Eu acho foda, hein? Achei bem feito. A psicóloga entra em desespero, ela fala, olha, fica claro que todos nós estamos indo em direção à loucura, né? Nosso corpo tá desintegrando, nossa mente está cada vez mais distante da realidade. E se a gente continuar aqui, quando a gente chegar no farol, eu vou ser uma pessoa completamente diferente. E eu quero ser a mesma pessoa quando chegar no farol, então eu tô indo. Ela deixa as duas e sai correndo pro farol. Amanhece, Lina e a física estão sentados no jardim e ela começa a conversar falando assim, tipo, eu não queria que a minha morte fosse como foi a da cientista, sabe? Que a única coisa que sobrasse seja os gritos de socorro e desespero eternizados nas cordas vocais de um urso geneticamente modificado. Lina, você veio pra cá pra lutar contra o Shimmer. A psicóloga veio pra cá pra ver o que tem no Shimmer. Eu não quero nenhuma dessas coisas. Eu quero uma terceira coisa. E daí a gente vê o braço dela virando planta. E ela vai virando planta inteira. E ela some na floresta porque ela vira uma pessoa planta. E essa é uma característica do Shimmer. Quem é violento contra o Shimmer, ele é atacado. Quem aceita é assimilado. Então, como a física, ela aceitou a mudança, ela imediatamente foi assimilada pelo Shimmer e virou parte da coletividade de agora. Então, só sobraram duas, sobrou a Lina e sobrou a psicóloga. E a gente tem o último flashback que fecha todo o rolê. Mostra a Lina conversando com o professor no começo do filme, depois os dois terem feito o tango do diabo. Ela tá muito brava com o professor que fala, você nem vê teu marido, você não pode conversar sobre o trabalho dele porque as missões são secretas. Nós dois somos compatíveis intelectualmente, é por isso que a gente tá junto. Ela fala, claro que não. Não. E daí ele fala, você só tá falando assim porque você se odeia. E ela responde, não, eu odeio você também. E daí ele fala, não, mas a gente é muito compatível. Ela fala, e a tua esposa, meu bem? E daí ele fala, a minha esposa é uma santa, eu amo ela não tem culpa de nada. Isso que a gente tá fazendo é separado do casamento. O cara não presta mesmo. Quando ele tava no começo do filme chamando ela pra fazer um churrasco com ele e com a esposa, ele tava chamando a ex-amante dele. Não presta. Nem a Lina presta, né? Porque ela começou a sair com ele antes de todo o BO acontecer. E na cabeça dela, o marido dela descobriu, por isso que ele tava estranho e por isso que ele aceitou essa missão estranha no meio do Shimmer. Esse é o peso na consciência dela. Ela levou o marido à morte. Ou seja lá o que foi que aconteceu com ele. E por isso que ela tá lá, porque ela tá com um peso na consciência tão grande que ela não tá conseguindo viver mais. É por isso que ele queria deixar ela mais simpática, porque ela não tem tantas qualidades boas, assim, sabe? Tipo, ela não é uma bióloga altruísta. Ela não é uma bióloga Ela não é uma bióloga altruísta que tá querendo o bem da humanidade. Ela não é uma pessoa cheia de propósito, que quer o avanço do mundo. Não, ela tá com peso na consciência porque ela fez merda. E essa merda gerou uma merda maior ainda. E ela tá tentando acalmar a própria mente. Eu gosto de personagens complicados, assim. Lina consegue chegar na costa do mar, perto do farol, e as árvores se tornaram parte água. Elas são árvores cristalizadas. Tão legal. Sério, todo esse universo é tão legal. E ela chega no farol e alguém escreveu uma mensagem que eu não consegui ler direito, mas a mensagem está escrita com ossos humanos. Ela entra no farol e tudo que vai acontecer nesse farol é uma coisa muito legal e muito diferente, que realmente não parece o planeta Terra. Gosto bastante. Ela chega, tem uma sombra, assim, de uma pessoa que foi explodida e uma câmera. Ela vai ver a gravação e na câmera tá o marido dela falando pra câmera que quando ele chegou no Shimmer, ele achava que ele era um homem, ele achava que ele era um soldado, mas agora ele não tem a menor ideia de quem ele é ou o que tá acontecendo. E ele não sabe se ele é ele mesmo ou se ele é a pessoa que está atrás da câmera. Porque atrás da câmera tem uma cópia exata dele. E ele fala assim, eu sinto que a minha pele está se movendo e que a minha cabeça não funciona mais.
quando eu terminar isso aqui, por favor, procure a Lina. E daí a gente vê a cópia dele falando, pode deixar que eu vou procurar ele. E daí ele pega uma bomba de fósforo, tira o pino e ela explode. E ela vê o marido dela se matando de novo na frente dela na gravação, que deixa ela horrorizada, porém muito curiosa. No farol tem meio que um furo, assim, ela entra no furo e quem tá lá no furo? Psicóloga. Psicóloga já largou mão da realidade há muito tempo, assim, e ela explica que ela tá vivendo a última fase da transformação, que aquilo está dentro dela, mas ele não é como a gente, ele não tem propósito, ele não tem um porquê de estar fazendo isso. Mas que o que vai acontecer é que todos do planeta Terra vão ser quebrados em milhões de pedaços e transformados em alguma coisa nova. Vai ser uma total aniquilação. E depois que ela fala isso, uma luz sai da boca dela e ela vira meio que luz. É bem bonito, é bem legal, é bem alienígena. E ela vê o alienígena, que eu não sei explicar o que é aquilo, porque é meio que um buraco negro que entra nele próprio, mas é fumaça. Vocês vão ver na gravação que eu vou pôr aqui, eu não tenho a menor ideia do que é aquilo. E ela olha bem dentro e ela vê a célula se duplicando e sai um ser estranho de dentro do buraco negro, aquilo lá. E ele começa a imitar tudo que a Lina tá fazendo. A Lina dá um tapa nele, ele dá um tapa de volta. A Lina anda, ele anda junto. A Lina se joga na parede, ele se joga junto dela. Ela desmaia, ele desmaia junto. Ela acorda, ele acorda. E quanto mais tempo ele permanece vivo, mais próximo ele vai ficando da Lina. E a Lina percebe que ele não é violento. E dela faz o quê? Ela encosta nele, quando ele encosta nele, os dois viram meio que a mesma pessoa. Ela pega uma bomba de fósforo, tira o pino e deixa na mão dele. Como ele não é violento, ele continua segurando a bomba e ele que se queima. Quando ele se queima, tudo se queima e o Shimmer destrói. Ela meio que conseguiu destruir o Shimmer. E ela tá explicando isso na base militar. E daí tem o pulo do gato, que é a parte que eu mais gosto desse filme, depois do urso. E ele fala assim, tá, mas como que esse alienígena se parecia? Dela, não sei. Dele, mas qual que é o propósito dele? Ele não tem um propósito. Mas ele veio pra Terra pra destruir a gente. Ela fala, não destruiu nada. Não veio pra destruir nada, não. Ele veio pra modificar, pra fazer alguma coisa nova. Dele, mas ele é violento? Não. Eu fui violento. Ele só estava copiando o que eu tava fazendo. Eu destruí ele. Ele não me destruiu. E ele fica tipo, como assim? Ela fala, cadê meu marido? Ela fala, olha, depois que o farol foi destruído, teu marido ficou bom. Ele tá faceiro, tá vivíssimo. Ela chega e olha pro marido e fala, você não é meu marido, né? Ele fala, eu acho que não. E você? Você é a Lina dela? Não sei. E daí ele levanta e ele dá um abraço tão sincero nela. E uma luz diferente briga no olhar dele e uma luz diferente briga no olhar dela. Porque os dois não são mais humanos, mas eles também não são alienígenas. Eles são uma terceira coisa nova que ainda está para ser decidida. E o filme acaba. Por que eu amo esse filme? Porque a gente vê tanto filme onde o alienígena tem um propósito específico, destruir a humanidade, ou nós temos a chave para alguma coisa que os alienígenas gostam. É uma ideia muito homocentrada, sabe? Tipo, a gente no centro do mundo e os alienígenas querem nos atacar por um motivo importante. Nesse filme, não. Nesse filme, ele é completamente indiferente à humanidade. Ele não quer destruir nada, ele não quer acabar com ninguém, ele não tem um propósito. Ele é a mudança, e ele vem trazer a mudança. E, infelizmente, a mudança envolve a destruição de todos os humanos para construir uma coisa nova. Mas não tem nada a ver com a gente. Se não fosse a gente, seria outro planeta. E eu gosto bastante disso. De não é sobre você. Você não é importante. Você faz parte da mudança. E o que está acontecendo agora é a evolução. A Aline e o marido dela são a evolução. Do que? Não sabemos. Mas eles são a evolução. E isso é muito legal. E fora que o universo é bonito, gente. É bem criado. É um negócio bem pensado. É um negócio bem feito, sabe? Ele não vai entregar tudo o que você precisa saber imediatamente. Mas depois que você vê de novo, você vê que ele explica também muito bem, sabe? É um filme bom. Assistam Aniquilação. Ficção científica de horror. Boa, bem feita, criativa. Fala sobre o poder da criação, que ela leva a lugares desconhecidos, gente. E é isso. Você já assistiu Aniquilação? Conta pra mim nos comentários. Você vai assistir por causa de mim? Conta pra mim nos comentários. Você não vai assistir e você tá feliz com o meu vídeo? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Inclusive, se você assiste meus vídeos, dá uma olhada se você tá inscrito, que algumas pessoas não estavam. Então, olha, está inscrito? Viu? Tá? Top. Se você tem um amigo que gosta de ficção científica de terror, me mostra pra ele. Nos meus comentários tem o formulário de indicação de filmes, tem grupo no Telegram, e se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.